Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Então, minha proposta hoje é que a gente leia um pouco um documento de caráter religioso, que é esse aqui de Pilos. É um documento que eu particularmente gosto bastante, né? Esteticamente, ele pode não ser muito interessante, se vocês quiserem procurar a imagem dele, ele está disponível, eu que não posso reproduzir aqui a imagem, né? Ele é da mão 44, para quem está acompanhando ali a discussão sobre os escribas, né? E eu acho que ele achou uma solução muito inteligente para uma questão que ele tinha, que eu faria a mesma coisa, né? Ele tem que escrever o nome Pilos várias vezes. E aí ele resolve escrever uma vez só para cada conjunto de informação, que está muito mais claro que a gente tem um verso e o reverso, né? Uma verso aqui à esquerda e o reverso à direita. Então o reverso está mais claro, né? Ele escreve pilos uma vez e aí três linhas. Depois pilos uma segunda vez, quatro linhas. Pilo uma terceira vez, quatro linhas, mas usou três, né? Eu acho uma solução muito brilhante para não ficar repetindo toda vez pilos, 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 né? Mas é um documento também muito discutido, porque dá para ver aqui também que ele não usa todas as linhas que ele fez, então é um documento inacabado. Ele não é a mão 1, que não faria isso, né? Ele não usa todo espaço, é um documento inacabado, foi feito às pressas. Por que ele faz tanta linha e não usa? Ele desistiu deste aqui e fez outro, né? Então, várias possibilidades. E no anverso a gente vê a informação principal ali, na primeiro texto, depois linhas que não foram usadas, e no final um rabisco, né, um grafite, como a gente sabe, que é muito importante porque ele aparece em outros documentos também. Não era para vocês trabalharem com esse grafito ali, nem sei se vocês perceberam que são sinais de linear B, tá? Então vamos começar com o anverso. A gente tem aqui essas cinco linhas, e depois linhas que existem, mas estão em branco, mas a gente tem que registrar que existem linhas que não foram usadas, ou que tem espaços da tabuinha que ficaram em branco, e no final o grafite ali, né, que é essa sequência de sinais, né, di, ue, si, o, ro, ti, mi, to, que aparece em outros documentos, né, esse tipo de grafite, essa anotaçãozinha lá no final, nessa mesma sequência de sinais, aparece em outros documentos e os estudiosos entendem que é uma sequência mnemônica, é tipo ABCD. Então, os primeiros sinais de linear B, para quem está aprendendo linear B, decorar ali qual é a sequência entre aspas, abecedário, porque é um silabário, né? Então, essa é a hipótese. Então, aqui a gente tem um anverso e a gente vai ver linha por linha. Eu tentei, ou quando né, uma linha continua na segunda, eu pus elas juntas, quando a frase continua numa segunda linha, tá? Então, primeira linha aqui, a gente tem o nome de um mês, e é muito interessante. A gente tem três ou quatro nomes de meses, e eles só aparecem em documentos religiosos, né? Então, a gente não vê naqueles documentos administrativos, econômicos, aparecer nome de mês. Então, isso tá muito, isso ajuda a gente a identificar um caráter religioso. Se está anotando o mês, é porque provavelmente tem um caráter, é um festival específico, é uma época específica, então é isso. O que a gente tem nos documentos, que eu nem falei, que pode até ser uma desses vídeos mais pontuais que eu quero fazer, que aparece nos arquivos ali em Pilos, é referência a este ano, o ano passado e o próximo ano. Mas nome de mês só aparece pouquíssimas vezes, dois ou três vezes, em documentos com caráter claramente religioso, tá? Aí na segunda linha a gente tem, o que que eu fiz aqui? Eu fiz a transliteração, e já está na tradução aqui, na verdade, né, para português, como está. Então, eu coloquei as vírgulas aqui para separar as palavras ou os termos. Não, não tá, por favor, né? Não tá, não seria uma ordem correta em português aqui. Então, eu estou traduzindo os termos e separei em vírgulas para vocês identificarem. Coloquei os verbos que aparecem no presente, do indicativo, grande parte estão no presente, alguns são plurais, alguns não, mas é debate, então eu deixei tudo no singular, tá? Na ordem que aparece aqui, que não é a ordem que a gente usaria em português, tá? Então a gente tem tal mês. Linha 2 envia para Esfagianes, que a gente já viu que é um santuário, presentes e, não, Dora, o que é o e, né? Traz sacrifícios. Essa palavra é um debate. Sacrifícios aqui talvez num sentido de oferendas, né? Então, coisas que vão ser sacrificadas, não.
Porque tem objetos, né? Então, esse é o problema desta palavra, entender como sacrifício, se alguns são objetos, mas alguns são os animais, e a gente vai ver que tem pessoas também, né? É no sentido de coisas que vão ser enviadas para o santuário para a divindade, né? Então, são essas oferendas que vão ficar ali, então, no sentido mais amplo para sacrifício. Três, né? Pilos, e é aquela primeira vez que aparece Pilos, que ele vai usar para várias linhas, né? Conduz para a senhora Potinija, que a gente já viu, aí ouro vaso, então vaso de ouro um e uma mulher. E aqui eu trouxe a iconografia dos vasinhos, o ideograma dos vasinhos, porque vão aparecer três tipos de vaso diferentes, que eu achei bastante interessante, né? Então vão aparecer três formas de vaso. Então, este 215 é este vaso aqui, é uma tacinha, né? Então, Pilo conduz para a senhora um vaso de ouro e uma mulher. Depois a gente tem Manassa, que é o nome de uma divindade, também vai ter ouro, vaso um e mulher. Então a gente vai entender Manassa como uma divindade feminina, tá? E a Possideia, né? Ali pela feminino de Poseidon também. Mas é um outro tipo de vaso, né? Tanto a Manassa quanto a Possideia vão receber um tipo de uma tigelinha, mas de ouro, né? Então a gente está falando aqui de oferendas bastante consideráveis, né? E aí também recebendo uma mulher. E aí essas pessoas que estão sendo enviadas, há um grande debate, né? São pessoas que vão ser sacrificadas? A gente não tem indício arqueológico disso, né? São pessoas que estão levando são servidores dessas divindades, estão levando estes presentes? São pessoas que vão ser cativas né? Servidoras do templo, da divindade, pode ser entendida como escravizados, todas as possibilidades são possíveis. A menos aceita é de pessoas que vão ser sacrificadas. Mas aceita que sejam ou pessoas que vão fazer ali servir a divindade, estão sendo iniciadas, ou que já são sacerdotisas, né, sacerdotes dessas divindades e estão levando esses presentes. E a gente tem um pouco dessa iconografia em afrescos dos edifícios. Na quinta linha, né? Uma outra divindade recebendo um vaso de ouro, dois vasos de ouro, né? O vaso 16, eu esqueci de colocar aqui, mas ele aparece mais para frente. É um vaso de ouro e outra divindade recebendo também um vaso de ouro sem receber pessoas. E aí, linha sem escrever e aquele grafito lá embaixo. Então, esse seria o anverso, tá? Então, vocês veem bem um negócio bem telegráfico, bem característico do linear B, mas está muito claro aqui para a gente um contexto religioso, né, de divindades recebendo oferendas, né, de ouro. Aqui a gente tem o verso, né, mais linhas também e depois algumas linhas vagas. Então vamos lá, um por um. Ah, injetou o quê, né? Envia para. A gente entende o santuário de Poseidon, não tá o santuário, né? Mas tá Poseidon ali como étnico, então é o lugar de Poseidon, o santuário de Poseidon, e conduz a cidade, o ato, né? Muito parecido com, né, o Ast, né? Em grego é cidade, né? Não é polis, é Ast, né? Presentes, aí vocês vão ver que vai começar a repetir. E presentes, traz sacrifícios e conduz, né? Pilos, banda, né? Tá enviando vaso de ouro, né? Ouro vaso, duas mulheres, aí dois antropônimos femininos, que é entendido que é o nome dessas mulheres. Estão sendo enviados ou estão levando esses vasos. Se bem que aqui tem um problema, a gente tem duas mulheres e só um vaso sendo enviado, né? Então, porque duas mulheres. Linha 4, né? É, e aqui, mais uma vez, o vasinho, né? Envia para o santuário, também entendido como que tá no étnico, né? Da pomba, né? Se vocês lembrarem, essa divindade é entendida como pomba, o santuário de Medeia e o santuário da Diwa, das deuas, assim por dizer, né? Zeus no feminino. E presentes para o sacrifício, conduz. Então, para a pomba, um vaso de ouro, uma mulher. Então, assim, isso vai se repetindo. Para Medeia, um vaso de ouro, uma mulher. Para Diwa, um vaso de ouro e uma mulher.
E aqui, eu coloquei aqueles lá juntos porque fazem parte né, do mesmo contexto, e aqui esse aqui tá sozinho, né? Pilos envia para Hermes, nem tem envia, né? Tem Hermes, nem tem mais os verbos, né? Aí Areja, que é entendido como um epíteto de Hermes, ouro vaso e um homem. Aqui é interessante que, com exceção de Poseidon, você tem uma divindade masculina que está recebendo um homem. Geralmente as divindades femininas está associado a um, uma mulher. E aqui está aquele vaso 16 que eu esqueci no slide anterior, que também parece ali uma taça sem as alcinhas. E aqui, já terminando, né, a gente tem de novo envia, porque é entendido santuário de Zeus, e presentes traz, e sacrifícios faz para Zeus, sacrifício faz, né? Tá? Um vaso de ouro, um homem, e para ela, um vaso de ouro e uma mulher. E é interessante que aqui Hera e Zeus estão associados, né? Não é Zeus e aquela divindade que é Zeus no feminino, mas é Zeus e Hera, que é bastante interessante. E depois, para Dmiri, está escrito de Zeus filho, e aí, não é, aí a gente é um herói, é um semideus, é uma divindade, porque, mas não é conhecido posteriormente este nome como um dos muitos filhos que Zeus teve, né? Também um vaso de ouro, e aí tem um espaço que poderia ter sido escrito, não foi escrito, então tem várias discussões, que ele para o texto aqui, né? Ele não terminou, será que este outro ser, o filho de Zeus, também vai receber um homem ou uma mulher em oferenda, né? O texto termina aqui, né? Então, é mais ou menos como é que a gente entende documentos que são considerados com tema religioso. Então, fica muito claro aqui, até pelos termos, né, pelos verbos, uma preocupação do envio de presentes, e aqui são vasos de ouros e pessoas, né, para divindades ou para santuários, fica muito claro para a gente o contexto religioso. Isso é uma coisa. Outra coisa é o sentido disso, por que que essas pessoas estão sendo enviadas para essas divindades, qual é a função delas, né? Tirando o fato de que serem oferendas aqui os vasos, né? Exatamente qual é o ritual, qual é a ocasião, não fica muito claro para a gente, tá? Então, era isso para esse documento. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber mais, por favor, coloquem nos comentários. Mas eu acho que ficou claro quando a gente pega um documento em linha B e percebe o caráter religioso deste documento, tá? Próxima semana eu estou encerrando essa, essa série de vídeos sobre linear B de uma forma mais sistemática. E o que eu quero trazer para vocês é os usos do linear B em sala de aula, que é uma preocupação que eu tenho muito, né? Eu que estudo a idade do bronze, né? E aí a gente pensa, né? Mas como é que eu contribuo, né? Para a gente entender a nossa sociedade, né? O presente, como é que eu contribuo para a construção do conhecimento aqui no Brasil, né? Então, a preocupação que eu tenho muito é os usos desse tipo de conhecimento em sala de aula. Então, é o que eu vou trazer semana que vem, e eu vou pensar, eu vou trazer casos, sugestões, assim, para uso no Fundamental 2, no ensino médio e para o ensino superior. Então, muito obrigada pela atenção, até a próximo encontro, né? Próxima semana.